Boa noite, meu povo, boa noite, meu povo. Muita coisa aí pra gente, muita coisa. Vamos lá, neste instante eu vou ter um convidado aqui que eu acho que vai gerar muita polêmica aí também, viu? Vamos lá, Mel, um abraço pra você, Alexa Marcinho também, Luzinete, Joy, Vera Lúcia. Um abraço para todos vocês que estão aí. Rapaz, que palhaçada, viu? Que palhaçada isso que aconteceu hoje na cidade de Camaçari, essa tal dessa entrega, né? Dessa entrega aí do CSU. Rapaz, as imagens, eu sinceramente, honestamente, eu queria saber do povo de Camaçari o seguinte, o que está acontecendo com o povo de Camaçari, porque o povo de Camaçari parece que está ficando alienado, definitivamente assim, quando fala de política, parece que o povo está ficando transtornado, porque você não pode falar nada, você não pode comentar nada. Ontem, anteontem, eu sofri diversos ataques e ameaças aí dos apoiadores do Flávio Marcos, porque eu publiquei um Reels onde é bem claro de que o Flávio Marcos não é a terceira via na cidade. Ele não é a terceira via, ele não é um político novo que está chegando para mudar a cara da política, e todo mundo viu isso no mandato dele de vereador e de prefeiturável. Foi o estopim para eu sofrer vários ataques, várias ameaças, porque eu tô aqui o tempo todo falando a verdade dói. Aí fica esse bando de vagabundo recebendo dinheiro, porque você que tá me atacando, você é vagabundo, você é ladrão, você é corrupto. Eu não tenho medo de vocês, não. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Podem me ameaçar à vontade. Podem me ameaçar à vontade. Tô esperando vocês o dia, horário e onde vocês quiserem. Então não adianta vir me ameaçar, porque pra mim vocês são tudo bando de vagabundo, de pilantra, de corrupto. Acabou. Recebe dinheiro pra fazer isso, pra ficar me atacando aí o tempo todo, tá? Pra ficar me atacando, né? Foram colocar aí nas redes sociais, porque esse Bruno Albuquerque é forasteiro. Quem é você, cara pálida, pra falar de forasteiro? O prefeito atual, Caetano, também é forasteiro, não nasceu em Camaçari. A Ivoneide, a deputada que você elegeu, vagabundo, também não é da cidade. Os vereadores da cidade, 90% também não são. O Dilson Magalhães não nasceu aqui, tá? Jackson Josué não nasceu aqui. Ivandel não nasceu aqui, tá? É simples. Agora, é fácil vocês defenderem, tá? Porque nasceu na cidade. Sim, o que é que adianta vocês falarem tanto de eleger alguém que nasceu na cidade de Camaçari, é ladrão, é corrupto, é bandido, sai daqui preso, outro sai algemado, 3 presidentes da Câmara, tudo indiciado por rachadinha, pedido de prisão, tá? Então o que é que vocês querem agora? Se vocês me disserem que querem eleger vagabundo, ladrão, pilantra, aí eu não me enquadro mesmo não, porque aí eu não tenho essa ficha criminal. Eu não tenho essa ficha criminal, então comigo não vai colar, não adianta. Tá? Não adianta. Então, fiquem à vontade para me atacar. Uma coisa eu vou garantir para vocês: vocês não vão me calar. Vocês não vão me calar e eu vou continuar. Ó, deixa eu mandar aqui até uma novidade para vocês. Aquela rede social que tava me atacando, tá? Tá caindo os processos um atrás do outro, viu? Tá perdendo um atrás do outro. Tá perdendo os processos, tá? E não se preocupem não, porque eu vou trazer aqui para vocês verem. Um processo atrás do outro, viu, Éder? A rede social que tá aí me atacando, vive me atacando, financiada pela praga do Egito, pelo ex-prefeito, o ex-prefeito da cidade, tá? Os financiados pelo prefeito atual estão perdendo um processo atrás do outro. E eu vou trazer aqui para vocês um atrás do outro. Então não adianta vir com essa conversa de forasteiro. Não adianta, porque eu vou continuar aqui e vou continuar falando. Acabou. Agora mordam as costas de raiva. Agora vim pra aqui, rapaz, pra querer empurrar a goela abaixo, como se o Flávio Marcos fosse a terceira via pra cidade. Como se o ex-prefeito Elinaldo fosse o cara para ser um deputado da cidade.
Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Então, comigo, você pode ter certeza, tá? Que não vai colar. Comigo não vai colar. É simples assim. Então, essa história de adjetivar as pessoas, né? Que vocês têm esse hábito aí de estar adjetivando as pessoas, até porque eu nem uso esse termo, forasteiro. Eu nem uso esse termo, tá? Eu nem gosto de adjetivar as pessoas chamando de forasteiro, que são imigrantes, são pessoas que saíram, tá, da cidade dele e vieram para outra cidade e têm direito a isso aí, que eu não vejo absolutamente nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Tem morador de São Paulo, de Salvador que vai a São Paulo, tem morador de São Paulo que veio para Bahia, tem morador de Salvador que vem para Lauro de Freitas vai para Camaçari, por aí vai. Agora, fica adjetivando as pessoas o tempo todo, só que comigo não vai colar, irmão. Comigo não vai colar. E eu acho isso tão ridículo, pleno século XXI, e você pegar políticos de carreira, como grupo político, o próprio grupo político do ex-prefeito Elinaldo, do prefeito atual Caetano, são políticos de 30, 40, 50 anos, são oligarcas. Aí, pleno século XXI, com militantes no meio da rua, chamando os outros de forasteiro. Quem é você? E tal. Quer dizer, o cidadão chega aqui na cidade com 2, 3 anos de idade, monta o negócio dele. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa aqui, o ex-vereador, né, o saudoso aí, Dilson Magalhães, que fez a carreira política dele, fez empresarial, chegou aqui jovem, tá? Construiu o patrimônio dele todo na cidade de Camaçari. O filho dele, que é vereador, Dilson Magalhães Júnior, não nasceu na cidade. Aí o povo quer, aí vem essa militância para chamar, porque é forasteiro. Pera aí, irmão, comigo não cola isso não. Comigo não cola. Então essas presepadas aí, fique para vocês, porque eu não vou ficar fazendo isso aqui, de estar chamando, e eu tô vendo até que o vereador Tenóbio tá aqui com a gente, assistindo a gente também. Aninha, um abraço para você, Val Freitas também. O que é que acontece? Tenóbio fez uma observação esses dias que eu concordo, né, dos ataques aí que a secretária lá, a Jo Cardim, que eu conheço de perto, essa criatura, tá, de que não tem que se preocupar mesmo se é forasteiro ou não, é trabalhar. Tem que trabalhar. E aí é assim que funciona. E eu acho que a banda tem que tocar assim. Então, vai meu recado pros senhores aí, tá? Podem continuar aí me chamando de forasteiro, do que vocês quiserem, porque não me abala muito não, viu? Isso aí não vai me abalar não. Deixa eu chamar o nosso convidado de hoje. Eu queria até agradecer ao deputado federal Capitão Alden. Peguei o capitão ontem, como diz o ditado, de calça curta. O capitão entrou ontem aqui para poder assistir a gente. Eu, purucutu, mandei logo aqui para ele no privado. Deputado, entra aqui rapidinho pra gente bater 2 dedos de prosa. E aí o assessor do deputado, o Alex, né, que fica todo nervoso, porque diz assim, vixe Maria, vem Bruno. E aí o capitão entra mesmo, tá? E a gente bateu um papo bacana ontem aqui. Então queria agradecer essa disponibilidade do deputado. Não é todo político que faz isso, e quem assiste aqui o nosso show da Xuxa sabe que eu pego o telefone aqui, ligo para um, ligo para outro e não atendem, né? Mas deixa eu chamar o nosso convidado de hoje aqui, que ele já está aqui, já bebeu até a água dele para poder hidratar a garganta, porque o papo vai ser bom, né? O Cardim, que é ex-secretário na cidade de Lauro de Freitas, seria um pretenso prefeiturável. Já deixa eu dividir a tela com ele aqui, para que vocês possam ver e já desejar a boa noite para ele. Então vamos lá. Boa noite, Cardim, seja bem-vindo, obrigado também por ter aceito aí o nosso convite. Consegue me ouvir? Não sei se ele está me ouvindo. Boa noite a você, boa noite a... Sim, claro. Boa noite a vocês. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o meu volume. Oi, tô ouvindo. Certo. Pronto. Vamos lá, Mauro. Boa noite novamente, seja bem-vindo. E vamos, porque hoje é muito pano pra manga, viu, meu amigo? A política é pano pra manga. Engana-se quem a política diz que é em 4 anos. Eu já tô vendo política agora é todo dia, meu amigo. Todo dia, o dia todo, viu? Mas vamos lá. Com certeza. A política ela não para. É todo dia, é dia de fazer política, sim. Rapaz. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, para quem está nos assistindo, Mauro, que foi secretário
de planejamento da cidade de Lauro de Freitas, seria um prefeiturável, e a gente vai entrar nesse mérito aí também, pelo PP na cidade também de Lauro de Freitas, escritor também, articulador político, tem agora uma nomenclatura nova, né, que é comunicador político também. E nós vamos começar falando justamente sobre Lauro de Freitas, Mauro, porque o que está acontecendo? Com a saída do ex-prefeito Elinaldo, da cidade de Camaçari, e nós vimos esse embate, né, que aconteceu na região metropolitana, do PT com a União Brasil, o prefeito da cidade de Camaçari já tinha começado umas articulações, já visando a cadeira dele na Assembleia Legislativa. E parece que uma das cidades, né, que ele tem trabalhado bastante seria Lauro de Freitas. E parece que com isso interligou muito Lauro de Freitas com Camaçari. Eu queria mandar aqui um forte abraço para todos os nossos ouvintes e seguidores de Lauro de Freitas, lá no São Paulo, na Itinga, Aracuí. João, ou Antônio, um abraço para você, meu querido. Eu estou lhe devendo mais uma visita aí. E Lagoa dos Patos e vários bairros aí que eu sempre ando em Lauro de Freitas. E a gente bate sempre um papo. Mas, Mauro, eu queria começar falando um pouco sobre a sua candidatura a prefeito de Lauro de Freitas pelo PP, né, que a gente sabe que o Leão é um dos redutos de Leão e mais movimentação política que ele sempre fez foi em Lauro de Freitas. E aí eu queria saber, já nesse começo, qual era a sua ideia, na verdade, naquele momento de você lançar uma candidatura, se seria o que todo mundo tem dito, de uma terceira via, né, porque todo mundo agora intitula isso. Qual seria a ideia, tendo em vista que você foi secretário da prefeita, e aí tinha outros vereadores, outras pessoas que queriam também ser um prefeiturável para tentar criar essa terceira via. O próprio Tenóbio, que eu até falei aqui na estante, também ensaiou poder ser candidato a prefeito, mas naquele momento, Mauro, qual era a ideia do grupo e qual era a sua ideia nesse lançamento da candidatura? Eu fui candidato a prefeito na eleição anterior pelo PTB. Eu era afiliado ao PP, mas acabei sendo convidado pelo PTB de Benito Gama. Lancei a minha candidatura, mantive ela, mesmo sabendo das dificuldades. Foi uma eleição muito disputada, até porque nós tínhamos Teobaldo como candidato, a ex-deputada Mirella, a prefeita Moema e tinha também o Manassés. Então foi uma eleição que nos ensinou muito. Então nessa última eleição, o PP me convidou para retornar ao partido. Eu estive por diversas vezes fazendo um planejamento para a cidade, junto com o deputado João Leão, e a gente vinha discutindo o que era necessário de fato para derrotar a prefeita Moema Gamacho e seu candidato, de uma união. Então nós iniciamos um processo de escolha em cima dos resultados das pesquisas, e a pesquisa apontava que o nome, naquele momento, mais forte era o nome da prefeita atual, Débora Regis. Então nós resolvemos não cometer o mesmo erro do passado, nos unimos em prol da candidatura da prefeita Débora Regis. Foi um trabalho muito discutido internamente, principalmente no PP, e a gente já tinha essa possibilidade de apoiar uma outra candidatura. Ficou definido que as duas candidaturas, tanto a prefeito como a vice, seria do União Brasil. Era um projeto aí que envolvia também o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e por decisão do deputado João Leão, nós acabamos caminhando com a candidatura da Débora e fomos vitoriosos. Agora, Mauro, eu percebo que nesses 100 dias, né, vamos colocar 100 dias, e eu tenho acompanhado alguns grupos de WhatsApp da cidade, alguns grupos também até de comunicadores, e a gente já percebe alguns ruídos, já percebe também algumas indisposições, e parece que esses dias a Débora, ela ficou um pouco nervosa porque não aceitou e não tem aceitado algumas críticas até do próprio grupo. Você acha isso normal dos 100 primeiros dias ou alguma coisa desandou nesses 100 primeiros dias já? Eu acho natural. Eu, inclusive, fiz algumas críticas no início do governo,
assim, buscando, porque a ansiedade de todos nós é que a coisa funcione, né? Sim. A cidade ficou sendo administrada durante quase 16 anos pelo grupo do PT, tinha muita coisa errada acontecendo na cidade, e acho que a ansiedade de todos nós da oposição era de fato que as coisas começassem a funcionar de uma hora para outra. Acho que a Débora, ela tem de fato bastante desafios pela frente, tem encontrado muita dificuldade e ela está ainda no início do governo. Nós temos que dar um crédito para que as coisas comecem a se desenvolver. Eu acho, mas ao mesmo tempo eu também acho que a crítica sempre é importante. Eu acho que essas discussões, quem que não discute dentro de casa, né? Sim. Você tem sempre aquela discussão que se acostumar com isso, porque a crítica, quando ela é bem-vinda e muito bem escutada, ela acaba trazendo as soluções. E acho que tanto as minhas críticas como de outros que fazem parte aí desse grupo que ajudou a Débora a ser prefeita da cidade, Lauro de Freitas, nesse momento são críticas construtivas. Buscam, claro, a solução imediata do problema, buscam o que nós todos estamos ansiosos, que é uma melhora na cidade de Lauro de Freitas. Tem muita coisa a se fazer na educação, na saúde, na infraestrutura, e nós estamos, claro, todo mundo querendo que as coisas aconteçam e que dê certo. Então, assim, eu acho que é normal. Eu não vejo assim, acho que os desafios estão aí, estão postos. Muitos deles a gente já sabia desde o início que iriam estar ali à frente, e Débora tem feito aí, se esforçado bastante para dar a resposta necessária para que as coisas de fato mudem, né, na cidade de Lauro de Freitas. Mas tem muita coisa ainda a se fazer. 100 dias é muito pouco tempo. Agora, Mauro, tem uma coisa que incomoda muito a população, que é essa questão de indicações políticas, né? De secretários, de subsecretários, das pessoas que estão sempre à frente ali das pastas. E eu vi suas movimentações esses dias com o grupo do MBL, que é um movimento, inclusive, que martela muito essas questões, principalmente o Guto Zacarias, o Kim Kataguiri, que são... o Kim, por exemplo, é um deputado que abre mão, inclusive, de vários privilégios que um deputado federal tem e que não compactua também com essa aproximação dos mais chegados para os cargos do primeiro escalão. E eu percebo que também é um clamor do povo em quase todas as cidades, né? Não é uma particularidade somente de Lauro de Freitas, mas de todas as cidades, quando a gente percebe, às vezes, que os prefeitos, eles fazem essas nomeações, às vezes, do seu primeiro escalão de secretários, de pessoas que, às vezes, não estão ligadas à cidade, não estão interligadas às lideranças, os movimentos sociais também dos bairros. E eu queria lhe ouvir também qual é a sua opinião sobre isso, né? Tendo em vista que, né, você foi um candidato a prefeito, consequentemente, se você tivesse ganho a eleição, você teria essas escolhas também dos secretários. Como é que você encara também essa questão, não só das críticas que acontecem em todas as cidades, né? Camaçari, né, a secretária de saúde, por exemplo, é de Amargosa, tem tido sérias dificuldades porque não conhece absolutamente onde ficam os postos de saúde. Lauro de Freitas, nós assistimos aí a Jo Cardim, que coincidentemente tinha sido secretária em Camaçari, a Elba também, que aqui era diretora da regulação e agora secretária de saúde de Lauro de Freitas. E a gente se esbarra com isso, por exemplo, Dias Dávila, Catupo, Juca, e aí eu queria saber qual é a sua ideia, Mauro, acerca disso. Como é que você encara também essa questão de nomeações de primeiro escalão? A montagem de um governo é algo assim muito pessoal por parte do prefeito, né? Então eu acho que Débora, ela tem que governar com pessoas que sejam da extrema confiança dela. De fato, nós tínhamos uma expectativa que outras pessoas viessem também a compor o governo, mas como são poucas as secretarias, você vê aí Camaçari, Elinaldo perdeu, então é o que todo mundo comenta. Houve, claro, algumas indicações que vieram de Camaçari, como também em Camaçari tem indicações que vieram de Lauro de Freitas. A deputada federal, que é a esposa do prefeito Caetano,
ela levou para Camaçari a esposa do vereador Decinho, aqui de Lauro de Freitas. Eu vejo muito essa coisa do Decinho apontar o dedo e chamar o que você estava dizendo até antes, que eu acho um absurdo essa coisa. É forasteiro. Forasteiro, para mim, isso não compete. O que importa é a competência. A pessoa tem que estar preparada para assumir aquele cargo e desempenhar um papel que seja importante para a cidade, que resolva e traga soluções aos problemas da cidade. Eu acho que cabe à prefeita indicar as pessoas que ela acha que ela pode governar. Eu ultimamente tenho conversado bastante também com a prefeita Débora, tenho, claro, colocado os meus pontos de vista, ela tem me ouvido, algumas coisas ela tem, claro, ela está reconhecendo e está consertando aí o curso, né, do governo, mas acho que o mais importante é ela querer de fato acertar e resolver os problemas da cidade, que não são poucos, são muitos. E eu espero usar da minha experiência o que eu puder como cidadão hoje da cidade de Lauro de Freitas em ajudar o governo para que o governo de fato resolva, porque eu como cidadão sofro também com os problemas da educação, da saúde, da infraestrutura e quero que as coisas de fato melhorem. Eu não sou aquele cara que fica torcendo ali para que as coisas não deem certo, né? Que as coisas não aconteçam. Eu, ao contrário, eu torço para que dê certo. Com relação ao movimento MBL, eu estive durante a campanha de Sandro em Salvador. A gente conheceu o Rodrigo, o André, que foi candidato a vereador também aqui em Lauro de Freitas. E a gente vem desempenhando aí um trabalho na montagem do partido que está vindo aí, que é a Missão, para que, de fato, a gente saia um pouco dessa mesmice de sempre, que é essa disputa eleitoral do PT contra a ACM. E a gente acha que a gente tem condição, temos um quadro dentro do MBL com pessoas competentes, para que a gente possa, de fato, apresentar uma nova forma de governar o nosso Estado. A Bahia precisa dar uma resposta, a Bahia precisa sair dessa mesmice. A gente conversa muito com o Renan em São Paulo, e o Kim, o Renan, o Guto Zacarias, todas essas pessoas poderão, com certeza, nos ajudar muito aqui na Bahia também, para que a gente possa, de fato, apresentar uma nova forma de governar o Estado e trazer um novo governo para aqui, para o nosso Estado. Agora, Mauro, a gente percebe muito, tem uma diferença grotesca, né, das campanhas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. O sulista, ele faz uma campanha diferente, né, principalmente nessa questão do assistencialismo. Eu tenho percebido e tenho visto os seus vídeos e você tentando conscientizar muito a população, não só de ter esse senso crítico da gestão dos políticos, mas eu queria, Paulo, saber qual seria a estratégia, o que é que você acha que pode ser feito para que a gente possa acabar com esses currais eleitorais. Porque, por exemplo, eu achei, Paulo, hoje, assim, uma coisa absurda e ver, assim, sapatear na cara do cidadão o que o governador Jerônimo Rodrigues fez hoje na cidade de Camaçari. É assim, eu acho um traje de você ver um governador vir numa cidade, Mauro, e colocar uma musiquinha, uma dancinha, a música, inclusive, que foi o tema da campanha do prefeito atual de Camaçari, do Caetano, e eles lá sambando, o governador, enquanto Salvador hoje, inclusive, e ontem, tocaram fogo em vários carros na rua, uma guerra civil dentro de Salvador. O governador hoje estava aqui de manhã. Não só em Salvador, não. Hoje, os comandos aí, a criminalidade tem tomado conta de nosso estado. É terrível o que vem acontecendo. Ontem, um grupo fortemente armado entrou aqui na sede do Mercado Livre e levou diversos equipamentos eletrônicos. Então, assim, qualquer cidadão... Anteontem foi um senhor que foi assaltado com a sua moto, indo ao trabalho às 6 da manhã, que tomou um tiro nas costas. Mês passado foi aquela morte daquela jovem na Avenida Paralela. A criminalidade tomou conta de nosso estado. O governador Jerônimo Rodrigues é um frouxo, é um governador que não tem, de fato, desculpe a minha expressão, culhão para tocar um estado como a Bahia. E a Bahia precisa, de fato, de pessoas com pulso firme para que possa, de fato,
dar uma resposta à criminalidade, porque a criminalidade ela só cresce quando o Estado é omisso. E nós temos um governador que, de fato, está muito mais preocupado em mexer a sua bundinha, ficar requebrando nas dancinhas, do que governando o Estado e dando uma resposta eficiente para a população. Hoje, somos nós que estamos aprisionados. Somos nós que temos que ficar dentro de casa, trancados e preocupados quando nossos filhos vão à escola, vão às ruas, porque nós temos um governador frouxo, um governador que não tem, de fato, culhão para tomar frente do Estado e trazer para nós, cidadãos, as respostas necessárias que a gente precisa. E acho que, de fato, a gente precisa repensar muito. O PT está há 20 anos aí só fazendo promessas aqui no nosso Estado. Infelizmente, a gente precisa dar uma resposta para esse grupo político que, em 20 anos, só destruiu o nosso Estado. Você vê o aumento da criminalidade, você vê um governador que vai às redes sociais falar que é natural o professor aprovar um aluno nas escolas, mesmo que ele não tenha aprendido naquele ano, que não é função do professor reprovar aluno. Por aí, você já vê quem de fato está governando o nosso Estado. Agora, muitos dos eleitores baianos, por falta de instrução, erraram quando deram a Jerônimo uma vitória na última eleição, pois se tivessem visto, de fato, o pior secretário de todos os tempos da educação do Estado da Bahia, não teria colocado um cara despreparado para governar o nosso Estado. Mauro, você falou tudo aí, e eu martelei isso na época, a campanha toda, e detalhe, viu? Ontem, enquanto eu estava entrevistando aqui o Capitão Alden, foram 3 homicídios, coisa assim de 10 minutos eu conversando, 3 homicídios na cidade de Camaçari, inclusive um policial militar, tentaram assaltar ele meteu bala no vagabundo e os outros 2 parece saíram correndo. Em 10 minutos que eu estava aqui conversando com o Capitão Alden, em Camaçari, não vou nem citar as outras cidades que eu recebi aqui também. E aí eu fico me perguntando... Você vê hoje aí um governador que fica preocupado em tomar empréstimo e endividar o Estado. O que é que você quer esperar de um governador como esse? Se você vê aí os exemplos, Caetano até um dia desse foi cassado. Aí volta a governar Camaçari, um estado, uma cidade importante da região metropolitana. Então, você vê o presidente Lula, que foi condenado em todas as instâncias, e as mesmas instâncias depois dizem que não, que estava tudo errado, e aí colocam o presidente Lula de volta ao jogo. Você vê que a Lava Jato, em todos os países, como Peru e outros, todas as pessoas foram presas. No Brasil não, foram inocentadas de forma que de fato não podemos esperar mais nada. O que vem acontecendo hoje no Brasil é triste, o que nós estamos assistindo hoje. Nós precisamos de fato acabar com essa polarização entre direita e esquerda e de fato começarmos a pensar no Brasil. Infelizmente, o que nós estamos aí assistindo é cada dia pior as coisas acontecendo. E a gente está indo, de fato, para o fundo do poço. Rapaz, eu vivi para ver o ministro vir dançar até o chão em uma cidade onde as pessoas estão morrendo na fila da regulação. Ridículo, senhor ministro. Ridículo. E não precisa se preocupar não, porque eu vou fazer um corte e vai virar meme. Porque foi ridículo assistir hoje o governador, o ministro da Saúde, Padilha, a deputada federal Janja e o senador Jacques Wagner, de mãos dadas, dançando um pagodão do Igor Canário, indo até o chão. Que patético isso foi, que ridículo. Na verdade é sapatear na cara do baiano. Sapatear na cara do baiano. E o ministro é tão cara de pau, Mauro, porque eu não entendo a cara de pau realmente do ministro de vir para uma cidade, de vir para uma região metropolitana onde as pessoas estão morrendo há 20 anos da fila da regulação e o cara pálida vem sapatear, vem dançar até o chão. E o que mais me irrita, Mauro, é ver as pessoas
Do outro lado, a militância do PT não, alienada, o Jabá não, que um bocado de gente nomeado que estava lá, secretário lá batendo palma, vocês não, que são lambibotas, puxa-saco, tinha que estar lá mesmo, sorrindo, batendo palminha. Agora, o povo, rapaz, lá, batendo palma, dando risada. É o que você falou, que show da Xuxa é esse, né? Rapaz, Porque eles estão tripudiando em cima das famílias que estão sofrendo em nosso estado. Quando não sofrem pela regulação, como não sofrem pela saúde, estão sofrendo pelo aumento da violência. Eu um dia desse vi até um jovem aí em Camaçari que também foi vítima, ele voltando para casa de um roubo de um celular e acabou que os bandidos mataram um jovem que teria aí um futuro brilhante pela frente. Mas nosso grupo do MBL e o nosso partido que nós estamos trabalhando para fundar o Missão, nós queremos trazer uma fórmula nova de fazer política. Nós queremos, assim como nós elegemos Sandro Filho, vereador em Salvador, com quase 13 mil votos, nosso trabalho ele é feito nas redes sociais. Nosso trabalho é feito com a juventude. O que nós queremos mostrar para a juventude que sim, é possível sonhar em uma Bahia melhor. É possível sonhar que de fato teremos um governante à altura do nosso estado. Não podemos mais continuar entregando um estado como a Bahia, um estado que sempre foi referência em todas as áreas, para um grupo como esse que vem governando há mais de 20 anos o nosso estado. Esses caras que estão aí não estão preocupados com nenhum baiano. Eles estão preocupados apenas em satisfazer os seus grupos políticos que vem fazendo a cada dia os baianos chorarem de tristeza, porque hoje qualquer família hoje pode ser vítima de uma bala perdida, porque o estado de fato está tomado pela bandidagem. E o mais engraçado, viu, seria cômico se não fosse trágico, viu, Cida? O governador, mais o senador, mais a deputada, né, a deputada Janja, sambando, indo até o chão, ao lado da unidade de saúde. Veja que coisa, viu, Mauro? Veja que coisa. Sambando e dançando ao lado de unidade básica de saúde de um bairro que o médico, o dentista, está sem trabalhar porque não tem um auxiliar, porque o ar-condicionado está quebrado. E do outro lado, uma unidade de saúde da família, que o ar-condicionado está quebrado, e aí está dificultando o trabalho da profissional da farmácia, consultórios todos precários, uma televisão na recepção que parece uma caixa de abelha, que não serve para absolutamente nada. Aí você pega entre a unidade de saúde da família e a unidade básica de saúde, rapaz, e esses caras no meio, dançando e sapateando. E aí, Mauro? Nós temos aqui, Laura de Freitas, um matadouro, né? Porque o Hospital Menando de Farias é um lugar de que quem entra ali morre. O atendimento é péssimo. Enquanto isso, nós temos um hospital metropolitano que foi inaugurado durante a pandemia, hoje em funcionamento. Agora você entra lá, tem várias alas do hospital que está desativada por falta de gente, por falta de profissionais para trabalhar e prestar um bom serviço para todos nós que moramos aqui na região metropolitana. Um hospital como esse, que foram investidos milhões para atender o cidadão de Camaçari, de Lauro de Freitas, de Simões Filho, inclusive também de Salvador, aqui dessa São Cristóvão, que é dessa área mais próxima ao hospital, mas infelizmente o hospital ainda tem diversas alas que estão fechadas. Então isso tudo é culpa do governador, é culpa desse cara despreparado que está à frente do nosso estado. Infelizmente, agora nós temos que rezar a cada dia para que os nossos familiares não precisem de um hospital como o Menando de Farias, que não precisem de um hospital como o Metropolitano, por falta de atendimento. Você vê muita gente nas macas, deitado, chorando, esperando uma regulação, ou mesmo esperando a morte chegar. É triste o que está assistindo. Ô Mauro, mas se a direita e no popular, como diz no popular, comeu bola, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro
deixou o Correria, que na época é governador, montar e aparelhar o tal do Consórcio Nordeste. E o que foi que o Consórcio Nordeste fez, Mauro? Pegou esses hospitais, injetou milhões e milhões e milhões sem prestar conta, porque naquele momento, e aí, para os nossos ouvintes internautas que estão nos acompanhando, podem pesquisar aí, podem ir lá para o Google que vocês vão ver o decreto do dia 20 de março de 2020. Eu fiz questão, inclusive, de pegar todo o processo da pandemia. Aliás, eu fui um dos poucos comunicadores na Bahia que fiz essa cronologia toda do dia 20 de março de 2020, que foi o primeiro decreto da pandemia, onde realmente parou tudo, até o final, quando veio a flexibilização, Mauro. E eu tive a preocupação de fazer isso devagarinho. Por quê? Porque eu estava percebendo essa movimentação. E eu falava, Mauro, isso aqui o tempo todo. Eu dizia assim, gente, vocês não estão percebendo que o volume de dinheiro que eles estão colocando nesses hospitais não é condizente com o atendimento que está acontecendo. Porque, Mauro, você pode fazer um comparativo, os nossos internautas aí, com a tal da Copa do Mundo. Os estádios estão todos abandonados e destruídos, porque depois da Copa não teve mais nada nesses estádios. Aí você pega agora os hospitais, como o próprio Menando de Farias, Hospital Geral de Camaçari, Hospital Dantas Bião em Alagoinhas, Hospital Maria Luísa Laudano em Pujuca. E aí o que foi que eles fizeram? Pegaram o tal do Consórcio Nordeste, capitaneado por quem? Pelo governador da Bahia, que é quem queria monopolizar o poder mesmo, para poder eleger o tal do Jerônimo, para poder ir virar ministro, e agora todo mundo está vendo aí claramente a cadeira de senador, que ele já disse que é dele. Ou seja, aparelhou tudo e deu isso na aí. Na época eu apresentava um programa na Rádio Globo, fiz a denúncia, fui um dos primeiros a denunciar o esquema dos respiradores do Consórcio Nordeste, e o Estado veio para cima de mim, fez de tudo para me tirar do ar, porque eu estava falando a verdade. E hoje eu fico triste em ver o TCU absolvendo todos esses caras que estavam envolvidos, o ministro Rui e outros, né? Carlos Gabas. Todos eles foram inocentados. Agora a pergunta que não quer calar, e para onde foi os quase 50 milhões de reais? Porque os respiradores com certeza não chegaram. Mas aí você está vendo aí agora o que eles estão fazendo com os aposentados do Brasil. Tem associações que tinham 2 membros. Depois do ano de 2023, passaram a ter 640 mil. Você vê, o irmão do presidente Lula, o Frei, a associação dele chegou a receber mais de 150 milhões. Aí agora veio o PSOL, né, que é o Partido das Soluções, dizendo que o povo brasileiro é quem vai ter que ressarcir esse prejuízo dado aos aposentados. E até agora eu espero para saber, cadê o Xandão que não mandou prender? Porque esses caras são os verdadeiros assassinos, porque estavam tirando dinheiro de pessoas que deram a sua vida ao trabalho, se aposentaram dignamente. Aí vem um esquema fraudulento, porque é isso, é mais uma vez, e é mais um escândalo aí que aparece no governo do PT, que é sempre esses grandes escândalos, como foi do Mensalão, aparecem sempre no governo do PT, para, de novo, prejudicar os aposentados. E vem mais. Com a anuência do ministro da Previdência, que indicou o presidente do INSS, esse mesmo ministro, que é do PDT, ele já esteve envolvido no governo Dilma a outros esquemas. Então, assim, a gente está apenas assistindo tudo o que nós já vimos no passado voltar com esse governo. Infelizmente, a gente tem que rezar para que esses governos acabem logo, para depois a gente poder apurar o tamanho do buraco que esses caras vão colocar o Brasil. Agora, e o Estado da Bahia. Agora, Mauro, o deputado federal Capitão Alden falou uma coisa importantíssima ontem com a gente aqui, que foi o seguinte: a direita precisa entender a forma com que a esquerda trabalha. Pode estar o circo pegando fogo, pode estar acontecendo isso tudo que a gente está assistindo aí, de crime, de indiciados e etc. Mas os caras estão ali colados, juntos, e ficam calados, amigo. Não fala absolutamente nada. Já a direita é diferente. E aí eu queria lhe ouvir o seguinte:
diante das críticas que você até teceu, né, do início do governo de Débora e de alguns apoiadores da própria direita, e o próprio Camaçari também, com o prefeito Elinaldo, que você acompanhou também a eleição de Camaçari, foi que aconteceu. Por conta dessas críticas, eu percebi que a própria direita também lhe atacou. Inclusive, um dos veículos de comunicação, que é custeado pelo ex-prefeito, né, que é o âncora, é o Roque Santos, que inclusive foi candidato a vereador e tomou bolada nas costas. Eu já falava aqui o tempo todo que ia tomar bolada nas costas, porque é subestimar demais a inteligência do povo, e o povo sabe quando um veículo de comunicação é imparcial e é parcial, isso aí é fato. E todo Mas mundo sabe. Roque Santos eu não levo nem em consideração, porque a própria história de Roque Santos aí em Camaçari e na região aí de Simões Filho, as pessoas já conhecem, sabe os modus operandi dele. Para mim, é um infeliz que ao invés de utilizar a rádio para levar boa notícia e de fato apurar as verdades, não, ele sai sempre nessa coisinha pequena de ficar apontando o dedo, mas eu não quero mais perder meu tempo com o Roque Santos, não. Eu quero perder meu tempo com pessoas de fato que façam a diferença no nosso estado. Eu quero receber críticas, com certeza, porque ninguém é perfeito. Claro. Mas de pessoas que, de fato, a gente possa receber as críticas e consertar os nossos erros. Mas, infelizmente, o Roque Santos não tem o que falar a respeito do meu nome, e de fato as críticas que eu fiz no início do governo, eu acabei de falar, eu fiz de fato algumas críticas ao governo, pois ajudei a eleger esse governo da prefeita Débora e me senti responsável. Então eu não poderia ser omisso de achar que algo estava acontecendo de forma errada e não apontar aonde estavam os erros. O que eu fiz foi isso, foi direcionar a prefeita algumas críticas, mostrando para ela aonde as coisas não estavam acontecendo como nós esperávamos que acontecesse. E acho que, como eu falei, nesses 100 dias, ela foi de fato melhorando, ela foi de fato tomando um pouco mais de conhecimento da máquina pública municipal da cidade de Lauro de Freitas, e espero, como cidadão, que ela acerte e que ela faça um bom governo durante esses 4 anos e, de fato, entregue o que foi prometido durante a campanha para todos nós, moradores da cidade de Lauro de Freitas. Até porque, Mauro, tecer críticas não quer dizer necessariamente que você é contra o grupo ou que você não comunga com o projeto do grupo. Então, o que o deputado Capitão Alden deixa bem claro, e eu concordo com você também, Mauro, é quando você sofre ataque do próprio grupo político, que muitas vezes não sabe interpretar, que é o que está acontecendo, inclusive, com o vereador Tenóbio. Eu acho justo a denúncia que ele fez, eu acho justo o questionamento dele. E eu tenho martelado, e eu falo isso o tempo todo, Mauro, dessa questão da acessibilidade, qual é o problema? E aí eu vou dar até um méritozinho aí pro governador Jerônimo Rodrigues, tá? E aí vão achar até estranho eu tá dando esse elogio, viu, Mauro, pro governador Jerônimo, mas eu vou dizer uma coisa do governador. Ruim por ruim, esse miserável, quando vem numa inauguração e etc., ele corre para abraçar todo mundo mesmo, não tem muito protocolo com ele, não. Agora, eu vejo os secretários, eu assisti, Mauro, secretários aqui em Camaçari, que andava com 5, 6 seguranças, meu amigo. Eu vi vereador em Camaçari que descia de um palanque com um carro parado no fundo do palanque, com corda de segurança para o cara descer no corredorzinho, entrar no carro e ir embora. Então, eu acho justo, sim, as colocações do vereador Tenóbio, quando ele disse, poxa, a secretária não recebe um vereador, e o que eu acho engraçado é que depois que Tenóbio começou a falar, aí agora toda hora bota um videozinho com a secretária atendendo alguém. Mas não é assim que funciona. Mas não é bom. Eu também, assim, o Tenóbio fez as críticas dele, eu também já fiz as minhas. Eu, inclusive, também fiz uma crítica ao vereador Tenóbio, dizendo que Tenóbio também deveria cobrar a esposa dele, também, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, os 100 dias dela à frente da pasta, o que é que ela fez. E ele até saiu em defesa também dessa minha crítica, dizendo que eu, como cidadão, tinha o direito, de fato, também de questionar e cobrar. É normal. Sim. As pessoas acham que elas estão ali, sobem no pedestal, assumem um cargo vereador, assumem um cargo de secretário, assumem um cargo de prefeito ou de vice, e não querem ser cobrados. É o direito do cidadão de cobrar.
é um direito do cidadão. O que eu acho que a gente não deve é partir para algo pessoal, né? Para embates pessoais, onde a gente tire do foco o problema. Agora, enquanto estiver existindo problemas, a gente precisa, de fato, fazer crítica para que esses problemas sejam solucionados o mais rápido possível. Acho que ele faz aí essas críticas. Hoje eu vi a secretária, de fato, se movimentando, atendendo, tentando também, durante nesses 100 dias, é muito pouco tempo de fazer uma avaliação mais profunda, tentando dar solução. Acho que ela não só, porque também a gente não pode achar que vereador, eu até brinco, é a autoridade máxima do nosso município. A autoridade máxima do nosso município é a população, é o cidadão. Então todo mundo tem o mesmo direito. Não é pelo fato de ser vereador que ele pode achar que ele tem que ter um tratamento diferenciado. Então, e essas denúncias que foram feitas por ele, eles devem de fato apontar os problemas, tentar trazer as soluções e dizer como de fato ele vê, porque tem vereadores que não falam nada porque estão sendo beneficiados. Falar o nome desses vereadores, para que a população possa cobrar. Para quem votou em cada candidato, cobre. Eu acho que ele deve também sofrer pressão dos eleitores que votaram e confiaram nele o seu voto e acham que, de fato, a forma que ele, como vereador, atua agradou a esses eleitores que o acompanham. Esses eleitores devem cobrar, de fato, para ele uma postura mais firme e enérgica. Ele tem a fórmula dele de falar, é normal, mas a gente tem que, de fato, fazer com que os secretários, a prefeita, o vice-prefeito, ele atenda a população de forma igualitária. Não é pelo que o cara é vereador, ele tem que ter um tratamento diferenciado, não. Ele é um cidadão como qualquer um de nós. Inclusive, é um cidadão pago por todos nós, moradores da cidade. Somos nós que pagamos o salário desses caras, dos vereadores, do prefeito, do vice. Então, a gente, de fato, no dia que a população começar a entender que não é apenas o voto que ela deposita, mas todo o seu suor, o seu trabalho através de impostos, que é através desse dinheiro que sustentamos essa máquina pública. E a gente precisa, de fato, acordar de manhã e de tarde e reclamar, botar a boca no trombone quando a gente achar que tem algo que não está saindo do jeito que deveria sair. É isso que eu tenho dito, viu, Mauro, o tempo todo. E quando eu recebi, na verdade, esses cortes e etc. do comunicador, eu falei para todo mundo, deixei bem claro, eu não concordo com esse posicionamento de você chegar aqui e dizer que a prefeita está inoperante em infraestrutura e o comunicador, que querendo ou não é um formador de opinião, entrar em méritos pessoais, o que tem a ver uma coisa com a outra. Nada. Por exemplo, Mauro chega aqui para mim e diz, olha, eu sou careca. Sim, vai influenciar o quê na minha vida dentro da cidade? Porque o cara pintou e botou. Sim, mas o que eu quero ouvir de um comunicador, o que eu quero ouvir, Mauro tá fazendo uma movimentação política, a ideia dele é essa, pronto, vamos maturar. Porque Mauro quer ser candidato a presidente da República, vamos maturar. Agora, poxa, e aí eu vou repetir, Mauro, o que eu comecei hoje aqui falando, parar com essas narrativas, rapaz, pleno século XXI, e as pessoas querem ir para grupo de WhatsApp para falar, você viu que fulano ontem estava no boteco? O que é isso? Porque forasteiro, eu tenho uma raiva tão grande, rapaz, de ver político tá chamando os imigrantes disso. Eu não me incomodo porque assim, eu não tenho que provar nada para ninguém. Como você mesmo disse, eu já escrevi meu livro contando um pouco da minha história. Eu, por onde passei, no Brasil e fora do Brasil, trabalhando com o Repelé, trabalhando com o Grupo El Chan, como empresário, por onde eu passei, eu tive sucesso. Graças a Deus, porque eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que procuro sempre estudar e fazer o melhor. E quando eu vim para a política, em busca de fazer algo diferente. Eu não quero copiar ninguém. Você nunca vai dizer, Mauro está copiando fulano de tal. Eu não copio ninguém, eu tenho o meu estilo próprio. Eu sempre sou propositivo.
Eu estudei a cidade de Lauro de Freitas, desenvolvi projetos como a Aeromóvel. Eu faço há 5 anos um projeto que chama SOS Joanes, em defesa do Rio Joanes, que muita gente não sabe a importância desse rio para toda a região metropolitana, que sofre com dejetos orgânicos que são despejados lá em Candeias, que são despejados em Simões Filho, que são despejados por Camaçari, que são despejados por Lauro de Freitas, que são despejados por Salvador, e as pessoas que tomam água não sabem que essa água que a gente toma aqui na região metropolitana é graças a esse rio, o rio chamado Joane. Então, assim, eu estou sempre buscando soluções. Eu, há 5 anos atrás, fiz um encontro com os mototaxistas para discutir, na época, o governador era Rui. Apresentei uma proposta na Assembleia Legislativa para que os mesmos benefícios que são dados aos taxistas fossem também dados aos mototaxistas, para que eles pudessem comprar suas motos com isenção de ICMS. Então, assim, eu sempre estou buscando trazer algo diferente, algo novo. Não foi à toa que o secretário hoje de Jerônimo, Ângelo Almeida, então deputado, me deu uma comenda na Assembleia Legislativa. Não foi à toa que Paulo Câmara, hoje deputado, quando vereador, e o próprio vice-governador, Geraldo Júnior, também me deu uma comenda a Tomé de Souza, em Salvador. Tudo isso graças ao trabalho que eu apresento para a sociedade. Eu sempre estou buscando resolver problemas. Então, a minha vida ela é pautada por isso. Eu sempre vou buscar fazer o melhor. Eu não quero copiar ninguém e nem quero também que as pessoas me copiem. Eu quero que as pessoas ofereçam para a população, se for na área política, o melhor. Então, eu fiz isso na área privada, obtive sucesso, ganhei o meu dinheiro suado, trabalhando honestamente, venci, coisa que as pessoas deveriam estar aplaudindo de pé. Aí vem algum cidadão querer me diminuir. Eu não estou nem aí. Eu vou continuar avançando. Agora eu estou no MBL. Fui muito bem recebido no MBL. Eles me convidaram. Isso também deixa muita gente com dor de cotovelo. A gente está aí com um projeto grande. De fato, meu nome foi colocado por eles para ser candidato ao governo do estado da Bahia. E vou fazer o melhor. Acho que a Bahia precisa de algo novo. A Bahia precisa de algo que de fato faça a diferença. A Bahia precisa de um governante que tenha culhão, que bote ali a responsabilidade nele e diga: olha, a partir de hoje, a bandidagem não vai ter vez em nosso estado. A bandidagem vai ser punida da mesma forma que ela vem punindo o cidadão de bem. Nós vamos tratar bandido como bandido. Vamos construir presídios para botar esses caras para trabalhar e acabar essa pouca vergonha de facção. Hoje em dia você não pode nem fazer um ok para seu amigo, que isso pode ser interpretado que você é de outra facção e a outra facção te pegar e te matar, como diversos jovens do nosso estado têm vindo a óbito. Então, assim, a gente precisa de fato de um governador que assuma a responsabilidade na saúde. Está dando errado, o governador tem que ir lá para os hospitais, para dentro do hospital e trazer a solução. Se o secretário que ele indicou não é competente para atender bem a população, troque. O que a gente precisa hoje é tratar bandido como bandido, acabar com essa coisa de passar a mão na cabeça da bandidagem em nosso estado. A Bahia sempre foi uma referência, sempre foi um estado onde a gente recebia o nosso turista, recebia os nossos irmãos na paz. E nós estamos perdendo o que nós temos de melhor, que é a nossa paz. Infelizmente, hoje em dia nós estamos aí expostos à violência. Você não pode mais sair para trabalhar de manhã cedo, que o cara vai querer tomar sua moto, tomar seu carro. O trabalhador de Uber não pode mais fazer transporte na madrugada porque é assaltado e tem seu carro incendiado e morto. Então, assim, a gente precisa, de fato, melhorar. A gente precisa mostrar para essa juventude que, sim, nós temos um projeto diferenciado e que o Brasil e a Bahia, nós podemos dizer para eles que terá futuro e vai ser bom. A gente não pode mais pegar uma geração de jovens como essa geração que nós estamos vendo hoje, indo a óbito por incompetência do Estado. O Estado que nós temos hoje, governado pelo PT, falhou.
não conseguiu resolver os problemas do baiano. É preciso que o baiano entenda isso e mude e dê oportunidade para que outros, não só o Mauro Cardini, nem o ACM Neto, outros nomes possam surgir. E se também não resolver os problemas, mude, mas não insista mais nos erros. A gente precisa, de fato, voltar a ter uma Bahia forte, uma Bahia que tenha, de fato, referência para todo o Brasil. Agora, Mauro, você trouxe um ponto importantíssimo aí que eu queria também saber a sua opinião. Você está pleiteando essa candidatura a governador do estado. E aí você fala essa questão dos políticos, de ter mudança e etc. Agora imagine você sendo candidato a governador, você vai ter o seu plantel de deputados estaduais e federais. E aí de um lado você pega, por exemplo, Camaçari, a deputada Ivoneide Caetano, vai para uma reeleição. Do outro lado, estão tentando lançar aqui o vereador do terceiro mandato, se eu não estiver enganado, segundo é terceiro mandato, o vereador Tagner Cerqueira, também do PT. E aí você tem o Júnior Muniz, que também já é um deputado de vários mandatos. Aí você vai para Lauro de Freitas, o deputado, o candidato ex-prefeito de Camaçari, o Elinaldo, deixa bem claro que vai ser a bola da vez de Lauro de Freitas. E o Leão também da mesma forma. Aí eu queria lhe perguntar, como você entra nesse contexto, Mauro? Como é a escolha do plantel e como colocar na cabeça da população não votar nesses oligarcas, não votar nesses que estão se perpetuando no poder. Por exemplo, o Leão, pelo amor de Deus, Leão já não está mais um leão, o Bonitão já não está mais o Leão, quer dizer... Mas Leão... a gente tem que acabar com essa coisa da política ser um lugar onde o cara faça carreira. Quer fazer carreira como de sucesso, vá para a iniciativa privada. Eu não quero ser governador por 2, 3 mandatos. Eu quero ser governador por um mandato apenas, por 4 anos. Depois de mim, espero que eu sirva de inspiração para outros jovens, para que esses jovens possam também governar o nosso estado. Então a gente precisa acabar com essas carreiras, principalmente essas carreiras familiares, né? Porque você vê aí, sempre é o filho de não sei quem que é deputado, depois é o neto que fica, você vê o próprio Ângelo Coronel, ele é o filho, é o outro filho. Então assim, a gente tem que acabar com isso. A população tem que entender que é preciso, de fato, dar oportunidade para as pessoas, mas essas pessoas não podem achar que iniciativa o Estado público, o Estado não pode ser algo que o cara se abrace e queira fazer carreira. Quer fazer carreira? Estude. Faça um concurso para juiz, faça um concurso para delegado e faça a sua carreira na área pública. Mas hoje o político, infelizmente, no Brasil, a gente precisa iniciarmos aí uma movimentação para acabar com isso. As pessoas não podem achar que a solução da sua vida pessoal está na política. Eu não quero chegar, eu tenho 54 anos de idade, eu não quero chegar a 70 anos na política, não. Eu quero dar minha contribuição durante meus 4 anos e depois, tchau, gente. Eu vou voltar para a iniciativa privada e espero que eu deixe um legado e que eu sirva de inspiração para que outros jovens também venham depois de mim e assumam esse papel. Isso que é bacana. A gente tem que fazer essa oxigenação também na política. A gente tem que fazer esse rodízio. Não dá para ficar insistindo, como você mesmo disse, nas mesmas pessoas o tempo inteiro. É porque, por exemplo, olha o absurdo, né? O ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo, vem candidato a deputado estadual e vai dobrar com o deputado estadual, o Manuel Rocha, que o pai já é deputado, se eu não estiver enganado, de 6 ou 7 mandatos, que é o Zé Rocha. Ele vai se aposentar. O filho, que é ex-prefeito da cidade, onde a mãe é prefeita, e aí o Manuel agora vem candidato a deputado federal, e o Elinaldo, que acaba de sair da prefeitura de Camaçari, é candidato a deputado estadual. Quer dizer, não abre precedente para absolutamente ninguém. Vamos ver, né? Vamos ver se a população vai querer de fato isso. Olha, nós conseguimos eleger o vereador Sandro em Salvador, Sandro Filho, um cara jovem, um cara que já começa o seu mandato aí fazendo a diferença. Eu espero também que esses jovens das redes sociais parem de querer ser influência e comecem de fato a pensar no seu futuro, a dar sua contribuição na área pública, para que de fato a gente possa no futuro de fato ter governantes sérios,
governante comprometido em melhorar a qualidade de vida do cidadão. Eu acho que é um sonho. Eu, desde cedo, trabalho, desde os 16 anos, trabalhei como assessor do deputado Pedro Irujo, fui candidato em 92 a vereador em Salvador. Então, assim, eu tive sempre um sonho em galgar na área pública, mas o meu sucesso ele veio da área privada. Eu só tenho que agradecer a Deus e espero um dia poder colocar os meus projetos, as minhas ideias para servir a população do meu estado da Bahia. O deputado Pedro Irujo, eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado por algumas vezes e Pedro Irujo está aí, um político que entrou, saiu e não teve... Saiu da hora certa. Ninguém viu escândalo, ninguém viu confusão. O Pedro Irujo era um gentleman, é um cara que realmente a gente percebeu claramente que, igual a Maria Luísa Laudano, entrou, saiu. Agora, o problema de Maria Luísa foi que ela transformou Pujuca na casa dela, né? Maria Luísa foi prefeita, foi deputada, elegeu a filha prefeita, elegeu o filho vereador, depois presidente da Câmara, aí colocaram o neto, a maternidade era dela, o posto de saúde era dela, enfim, Maria. E aí, quase que eu vi a hora dela entrar com um projeto de lei para mudar o nome de Pujuca para Maria City. Quase, eu vi a hora de fazer isso. Esse o defeito do político, que quer perpetuar o poder e quer colocar seus familiares. Eu, graças a Deus, fui secretário. Ninguém pode chegar aqui e apontar o dedo para mim para dizer que eu indiquei o irmão, aliás, meu irmão trabalha no Estado, mas é concursado. Trabalha na Justiça através de concurso. Estudou, fez um concurso e hoje trabalha na Justiça. Então, assim, eu não quero e não acho que é o caminho a gente se eleger para representar a população, e a primeira coisa que a gente faz no primeiro ato é nomear a esposa, é nomear pai, é nomear irmão, primo. Não. Cada um que construa o seu caminho, que faça suas pontes. Eu acho que a gente não pode querer, como eu disse antes, achar que através da política a gente vai resolver os nossos problemas familiares. E tem muitos políticos, muitos, antigos e novos também, que já começam seus mandatos utilizando da máquina pública para satisfazer o que eles não conseguiram na iniciativa privada. Ter sucesso. Aí bota a mulher, bota pai, bota irmão, bota primo, e acha que isso é normal. Usa do seu cargo que o povo te deu para beneficiar os seus familiares, para resolver problemas de familiares que não conseguem arrumar um emprego na iniciativa privada porque não tem competência, porque quem tem competência não falta emprego. Agora, Mauro, vamos para outro calcanhar de Aquiles. Eu tenho certeza que esse você vai ter sérios problemas, viu? Esse vai ser o top 1 de quem quer ser candidato a alguma coisa no Brasil, tá? O Novo, né, até poucos dias atrás, o Novo era contra o fundo partidário, o fundo eleitoral. E aí, nessas últimas eleições, eles alteraram o estatuto do partido para poder receber o fundo eleitoral e o fundo partidário. E aí, o que é que acontece? A alegação da Nacional é que não tem condições de você concorrer a eleições com outros partidos que recebem milhões e milhões de verba do fundo partidário, do fundo eleitoral. E daí, eu queria saber de você, já que possivelmente uma legenda começando agora, mesmo tendo alguns deputados, como o próprio Kim Kataguiri, que é um deputado de peso, o Guto Zacarias também é um deputado de peso, e muitos outros que virão aí candidatos e também que provavelmente devam migrar para o MBL. Mas como é que você consegue enxergar, Mauro, uma campanha em uma região onde nós acabamos de falar? Por exemplo, o ex-prefeito Arinaldo, a gente vê claramente que ele utilizou da máquina da prefeitura de Camaçari para municiar e pavimentar a candidatura dele. Ou seja, quem já é deputado de mandato não está andando tanto quanto ele está andando. Ou seja, um recém-saído de uma prefeitura que tinha um salário beirando 30 mil, e o cidadão está aí viajando para um lado e para o outro, pagando liderança, fazendo reunião, vários escritórios. Ou seja, de onde está vindo tanto dinheiro? Porque uma campanha hoje de deputado, por exemplo, vocês terem uma ideia, tá, para quem está nos assistindo aí, basta conversar com qualquer deputado estadual e federal. Uma campanha de deputado, os caras gastam 30 milhões brincando, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, e a gente já vê essa movimentação muito grande.
né? E, logicamente, Olha, é covardia isso aí. Então, Mauro, como... E olha que você tá... É o que eu digo para todo mundo. Olha, quem quiser, na Bahia, na região Nordeste, quem quiser aprender a fazer política, venha para Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Feira de Santana. Porque aqui a galera não para. Respira política 24 horas. E é muito dinheiro, mas muito dinheiro em jogo. Então, Mauro, como é que você vai lidar com esse movimento do fundo eleitoral? olha, eu não sou contra o fundo eleitoral, eu só acho que ele é mal distribuído. Quem se beneficia desses fundos eleitorais são os caciques do partido, que aí ele recebe aquela quantidade imensa de dinheiro e não distribui igualmente para todos os candidatos do seu partido, né? Ele sempre beneficia um ou outro. Isso tinha que acabar. Se de fato continuar existindo o fundo eleitoral, eu acho que se você tem 30 candidatos em um partido, esse fundo deveria ser dividido igualmente para os 30 candidatos. Deveria ser dessa forma, mas não é. Mas não agora é. eu vou lhe fazer uma pergunta bem polêmica. Por que Pronto, o candidato... Aí, nós fizemos um vereador em Salvador, Sandro Filho, sem fundo, sem dinheiro. E o partido, de fato, o Missão, que está vindo aí, ele não terá, nas próximas eleições, dinheiro para a campanha. Então nós vamos trabalhar com a nossa militância. A nossa militância hoje do MBL são jovens que acreditam que podem também ajudar a mudar a Bahia, o Brasil. Então nós vamos trabalhar com a nossa militância. Então no dia 17 de maio nós vamos ter aqui um congresso em Salvador do MBL da Bahia. Tenho certeza que nós iremos colocar mais de 1.000 pessoas nesse congresso. O Kim está vindo, o Renan está vindo e outros políticos importantes que foram eleitos através do movimento do MBL e irão estar presentes, e acho que a Bahia vai começarmos uma nova era e nós vamos mostrar como é que se faz política sem dinheiro. Agora, Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta bem polêmica. Por que que os candidatos que são laranjas, por que que candidatos não recebem esse dinheiro, não denunciam? Porque, por exemplo, a gente tá vendo aí vários vereadores caindo, principalmente mulheres, porque agora, através de investigação, de denúncias, que elas estão caindo. Mas aí é que eu queria lhe perguntar, se aquela mesma pessoa fala tanto, candidato, porque, por exemplo, passa a eleição, o que você mais ouve são candidatos que perderam a eleição de dizer, porque eu não recebi dinheiro, porque eu não tive estrutura. A pergunta que não quer calar é... Aí uma pergunta, por que não denuncia? Uma pergunta, eu vou fazer outra. Por quê? Porque esses recursos, o TRE e o TSE, ele não determina que o recurso, se você vai ter 40 candidatos, esses recursos que são repassados para o partido, porque esse recurso não é dividido igualmente para cada candidato? Porque um candidato tem que ganhar milhões enquanto o outro candidato não ganha nada. Eu fui candidato a prefeito de Lauro de Freitas pelo PTB, eu não recebi R$1. Eu não recebi R$1 do partido, R$1. E teve candidata a vereadora dentro do meu partido que recebeu. Mas eu, candidato a prefeito, não recebi nenhum repasse. Na época foi prometido por Roberto Jefferson que ia mandar não sei quantos, e não recebi até o final da campanha. E muitos vereadores que participaram da minha chapa, quem ajudou foi eu. Eu que paguei os materiais de cada um deles para que eles pudessem ter o mínimo de materiais para disputar uma eleição. Mas isso que acontece em diversos outros partidos, porque o PTB tinha recursos, ele tinha recebido do TSE um caminhão de dinheiro, mas quem decide para onde vai o dinheiro e quem decide como vai dividir o dinheiro é o presidente do partido. O candidato não tem poder algum. Meu amigo Benito Grana, Benito Gama, conheço o Benito. Você vê aí, você estava falando do Capitão Alder, um cara seríssimo, um cara que eu gosto muito, tenho um maior respeito pelo Capitão Alder, acho que ele é um político que eu tenho que tirar o chapéu, tem político que a gente precisa de fato reconhecer e falar publicamente o papel que esse cara vem desempenhando, a coragem que ele tem, mas muitos que pegaram o dinheiro do PL, como Raimundinho e outros aí, estão aí na base do PT. Quer dizer, se elegeram pela direita, vendendo
um compromisso com o então presidente Bolsonaro e hoje estão na base do PT. Então, são esse tipo de pessoas que usam dos recursos que deveriam ser punidas. Se você é eleito com o recurso de um partido, você tem que ser fiel àquele partido até o final do seu mandato. E muitos não são. Aí muitos se venderam aí, estão aí na base. Tem vários do PL. Capitão Aldo é um dos poucos. Um dos poucos. Os outros, inclusive o Roma, teve a mulher dele como candidata a deputada federal, que fechou parcerias no interior da Bahia com o PT. Aí é uma piada, né? O Roma dispensa comentário. Para mim é o político. É uma piada. Então a gente tem que acabar com essa pouca vergonha. Por isso que eu estou aqui falando em público, dizendo aqui, rasgando meus elogios e parabenizando o Capitão Aldo, porque é um cara que de fato merece. Com certeza. Todo nosso aplauso, um cara que, uma pessoa simples, não vem de nenhuma família política, construiu o seu reduto eleitoral através de muito suor, muito trabalho, e está aí, desempenhando um trabalho fantástico. Espero que ele busque novos passos, né, e novos cargos na política, para que de fato ele possa mostrar para todos nós baianos como administrar o nosso estado e a nossa federação. O Capitão Aldo escapou por um fio da cassação dele como deputado estadual, como diz o ditado, renasceu das cinzas e foi eleito deputado federal. Concordo, viu, Mauro, com você. Para mim, eu dispenso comentário desse Roma, eu acho ele medíocre, eu acho ele um péssimo político, eu acho que ele foi um dos grandes erros. Roma é um puxa-saco de ACM Neto. O sonho de Roma é ser ACM Neto. Como ele não conseguiu, ele teve uma oportunidade, virou ministro e traiu. E hoje está aí, perdido. Você disse, as pessoas elas não demoram muito para revelar sua face. Essas pessoas que entram na política para resolver os seus problemas familiares, elas vão ficar no meio do caminho. É o que eu falo sempre. São vereadores, são deputados que usam dos cargos, fazem campanha falando de imoralidade, falando que vão fazer diferente, mas quando assume, bota mulher, bota pai, bota irmão. É isso aí que acontece. E nós o eleitor tem que ficar atento para não votar em político que usa do Estado para se beneficiar e beneficiar os seus familiares. Isso é uma pouca vergonha que tem que acabar. E outra coisa... E nós vamos continuar nossa luta aí para mostrar quem são esses safados que traem a confiança do povo sempre. O Roma todo mundo sabe claramente, e para quem está aí nos assistindo... O Roma, ele só continua na presidência, inclusive, do PL, porque todo mundo sabe que ele tem negócios com a família Bolsonaro, isso aí é fato, primeiro ponto. Segundo ponto, um dos piores erros também que o ex-presidente Bolsonaro cometeu foi ter colocado esse cidadão, por ser um bajulador, conseguiu o posicionamento que ele teve para fazer articulação na Bahia, medíocre, a Bahia com 400... Mas não vai demorar muito não, isso vai passar. 400, como é que pode? 417 municípios na Bahia, o PL elegeu um único prefeito na cidade, e agora o cidadão abre a boca para barganhar novamente, inclusive talvez saia candidato a deputado federal. O que ele diz é que vem candidato a deputado federal e tirar a esposa, quer dizer, de uma canalice assim, sem precedente, descarta a esposa mesmo, pode ser um candidato a deputado federal, mas aquela mesma conversinha de sempre, de que pode ser candidato a governador, pode ser candidato a senador, quer dizer, é um cidadão medíocre. Eu acho que o PL peca em não colocar o Capitão Alden como articulador do PL na Bahia, peca de não dar um aporte maior para o Capitão Alden, e concordo com você, Mauro. O Raimundinho da JR, para mim, é um expurgo da política também, é outro medíocre, e não é à toa que não ganha as eleições como prefeito de Dias Dávila, não tem grupo político, não tem absolutamente nada, porque não tem identidade. Aliás, esses dias ele estava se queixando do carro, o cidadão que abre a boca para dizer que é multimilionário, que tem posses milionárias e etc. Está reclamando do carro da Assembleia Legislativa. Comprava um novo, meu amigo. Trazia aquele carro lá da Tesla que parece um Transformers e andava nele, meu amigo. Aí faz um vídeo no carro. Mas isso vai acabar. O povo não é besta, não. Eu não gosto de ficar falando de outros partidos, porque o nosso é a omissão que está vindo aí. Então eu tenho que falar do meu partido. Mas acho que já passou da hora de Capitão Alden assumir aí o comando do PL na Bahia. Acho que é um cara que fez e faz por merecer
pelo trabalho e pela seriedade que ele vem defendendo o mandato dele como deputado federal. Agora, Mauro, já falando aí no Missão, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem um amigo seu aqui assistindo, viu? O ex-vereador e atual presidente da Limpec, Júnior Borges. Um abraço para você, Júnior. Júnior é um dos caras que eu mais vejo falar bem na política, viu? Falar bem, bom de oratória, viu? Júnior é um ex-presidente da Câmara, ex-vereador e agora presidente da Limpec na cidade de Camaçari. Um abraço para você, viu, Júnior? O Wendel também, um abraço, assessor do vereador Manuel Filho, do PL. Wendel, um abraço para você também. Dilza também, Fabiane, um abraço para você, querida. Cislaine também, um abração. Brisa. Maria de Lourdes, Maria, já passei sua reivindicação de novo e vamos queimar pneu, viu, Maria? Vamos queimar pneu porque é o jeito. Porque o secretário de Relações Institucionais de Camaçari, né, não tem palavra, porque eu acho que o homem tem que ter palavra. E depois ficar falando que eu bato e tal. Não é questão de bater, é ter palavra, meu amigo. E aí até o que Mauro tá falando aqui o tempo todo e ter culhão. Porque é isso aí, rapaz, vocês têm que entender uma coisa, ou é ou não é. E o prefeito de Camaçari precisa parar, tá? De estar mandando seus subalternos, que não resolve nada, para as manifestações. Não pode. Tem que mandar alguém que resolva, viu, prefeito? Que chegue lá com a caneta, com tinta, para dizer assim, pronto. Ou ficar mandando pessoas, seus subalternos, que chegam lá para fazer o baúba, para fazer jabá, e não adianta. Então, Maria, tem que ir de novo lá para BA, vai lá de novo pro pedágio, de novo fechar tudo, para tentar resolver, porque o secretário teve aí, confirmou que iria resolver a questão do transporte de vocês, que eu acho um absurdo se pegar as pessoas e deixar no meio da BA, porque não quer entrar no bairro, o motorista ele não governa não, ele não se governa não. O ônibus tem que entrar, tem que atender as pessoas, que é outra desgraça na Bahia, essa questão de mobilidade urbana, pelo amor de Deus, tá? Então, Maria, pode contar comigo, porque esses dias nós vamos para aí firme e forte, viu? E tem que reivindicar, porque não honraram com compromisso, os ônibus não estão entrando, e, inclusive, Mauro, uma das promessas do próprio, veja, engraçado, uma das promessas dos governadores, uma das promessas de Bruno Reis que não foi cumprida, o ampliamento, a ampliação a ampliação do transporte público e a rodoviária, que mais uma vez estão aí empurrando com a barriga. E eu já falava que essa história dessa rodoviária em Águas Claras não seria da forma que eles colocaram. Eu falava isso o tempo todo, quer dizer, o governador vai findar o mandato dele, essa rodoviária não vai sair, vai ser igual a ponte Salvador-Itaparica, que novamente, rapaz, esses caras com essa conversa, tudo de novo, e a transposição do São Francisco. Mais 4 anos se passaram e nada de ponte, e exatamente. Nada de rodoviária. Nada. É brincadeira, né? E você vê, o que eu acho impressionante é você assistir os vídeos que circulam nas redes sociais, os retrô de Jacques Wagner dizendo, não, mas a ponte é agora, não vamos fazer por agora, antes de eu terminar meu mandato. O cara termina 2 mandatos e nada, e Rui Costa entra, diz que vai concluir a obra que nunca nem começou e agora o Jerônimo vem. Quer dizer, é a mesma cartilha desses caras pálidas. Então, tem que ir para a rua mesmo. E aí, Mauro, já falando do fortalecimento do partido, eu queria saber, né, se você já tem conhecimento ou você já faz essa mobilização ou partido acerca dos diretórios e de possíveis candidaturas. Como é que vocês também já estão analisando isso? A Bahia, que é um estado extenso, né, 417 municípios, uma candidatura de governador, você teria essa abrangência, né, dos 417 municípios, mas como é que vocês mensuram essa questão de deputados estaduais e federais e também uma candidatura de Senado? Nós estamos, nesse momento, ainda validando as últimas assinaturas de filiados ao partido para validar o partido. Então, assim que a gente passar dessa etapa, que espero que agora em maio a gente conclua essa etapa da criação do partido, a partir de junho a gente já começa aí a visitar e correr a Bahia inteira para conhecer pessoas que hoje têm interesse em assumir postos de comando, né, municipais, para que a gente possa de fato aí começar a trabalhar. Mas a galera do MBL não para, já está aí trabalhando, tem conversado com bastante pessoas aí para montar chapa para que a gente possa de fato no próximo ano participar de uma eleição, será a nossa primeira eleição,
com uma chapa montada para estadual, para federal e quem sabe aí para o Senado. Inclusive fica aí o convite no ar para o Ângelo Coronel, né? Porque eu soube que o PT está querendo passar rasteira nele. Se não tiver vaga para ele ser candidato à reeleição do Senado, a gente, quem sabe, a gente possa oferecer para ele uma vaga para que ele possa concorrer aí ao Senado. Rapaz, você pontuou bem, viu? Eu tô ansioso para assistir essas cenas dos próximos capítulos do Ângelo Coronel com o trio Parada Dura. Os caras querem monopolizar mesmo na cara dura o Senado, rapaz. Monopolizar na cara dura, sem respeitar o legado do Ângelo Coronel, né? Da liturgia dos caciques de política. Não, os caras simplesmente querem chegar e dizer, vai ficar ali fora e acabou. E foi o que fizeram até com o Leão também, quando estava na vice-governadoria, e Leão deu diversas entrevistas deixando bem claro, a minha condição de ser vice é que Rui me garantiu que iria se afastar e me dando essa possibilidade de eu assumir o governo do estado e etc, e não aconteceu. Então assim, os caras não honram de jeito nenhum, mas eu quero assistir de camarote qual vai ser a postura do Ângelo Coronel, né? Porque, Mauro, a coisa vai ferver, viu? Vai, com certeza. Eles estão achando. Nós vamos estar realmente de camarote e de o que o partido Missão, a gente vai tratar essas demandas da política de forma séria. Nós temos um compromisso com o pessoal de São Paulo também, de fazer com que todas as pessoas que quiserem de fato participar e ser candidatos pela Missão sejam pessoas de fato que tenham um compromisso de fazer algo novo na política, que tenham um compromisso de fato prestar um serviço à altura para que a população se orgulhe. Então nós vamos trabalhar muito com o público jovem. A exemplo disso é o nosso vereador de Salvador, Sandro Filho, que tem aí mostrado com apenas 19 anos como se faz política com seriedade. O Sandro tomou umas bordoadas e eu me acabo de dar risada, né? Porque eu assisto às sessões das câmaras, né? De todas as cidades. Porque faz denúncias, porque fala a verdade. Eu vi lá que tentaram censurar ele já na primeira semana, mandando ele se impor, que não é a casa dele, etc. Mas não funcionou muito com o Sandro não, viu? Mas eu acho absurdo, e eu estava falando ontem, Mauro, falando ontem com o deputado, né, o Capitão Alden, olha o absurdo. Você pega o supermercado, que um LGBT entrou no supermercado praticamente seminu, e o segurança foi conversar com ele para que ele não pudesse entrar, né, no estabelecimento com aquelas vestimentas, e houve um mimimi. Aí o cidadão saiu, foi para a delegacia, voltou com um monte de gente, né, LGBT, invadiu o supermercado, fez zoada, quebra-quebra, etc e tal. E não deu em nada. Não deu em nada, foi do lado dele. Que falta com respeito com as famílias, deveria ir para uma delegacia e o delegado abrir a cela e botar ele lá dentro. Pois é. Aí não dá guarita para um safado desse. Isso tem que acabar. Não só na Bahia, mas em todo o Brasil. As pessoas estão passando do limite. Hoje em dia você não pode mais falar nada, você não pode se referir a nada, porque tudo hoje é problema. Essa turma aí, eles não estão a fim de lutar. Não, eles querem tumultuar. Isso não pode. O governador do estado tem que ter pulso também, para que a gente não deixe que um caso como esse vire rotina em nosso estado. Não, o agravo, Paulo, não é nem esse. O agravo é que, por exemplo, o ex-prefeito de Colatina, Serginho, foi acometido de um pedido de perda de mandato, de impeachment dele. Adivinha por quê? Porque ele não queria participar das sessões com gravata e paletó, porque ele não acha justo, e ele queria usar a roupa normal dele. E o presidente da Câmara, rapaz, ameaçou tirar o mandato do deputado, assim como no Rio Grande do Sul, porque o deputado não queria usar gravata. Pararam a sessão para pedir para o cidadão, ele de paletó, de blazer, todo vestido, só não estava com a gravata, e pararam a sessão, pediram que ele colocasse a gravata para ele ter a voz de fala dele de deputado,
E se ele insistisse, que ocorreria um processo administrativo. Aí vai um cidadão como entra se no uma supermercado. como se uma vestimenta fosse mostrar o caráter, né? Pense aí, rapaz. Tem tanto safado que bota terno e gravata que Pois de é. fato só faz nos envergonhar. Pois é. Isso aí tem que. São essas coisas que o Brasil precisa mudar. A gente tem que mostrar aí, como tem em países desenvolvidos, que deputados vão trabalhar, como na Suécia, vão trabalhar de metrô, Trabalhar de vão metrô, trabalhar de bicicleta. atendem igrejas porque não tem gabinete. Os filhos enfim. estudam em escola pública. Os filhos estudam em escola pública. Os deputados federais de lá, quando vão para participar de alguma sessão, dormem em flats. Aqui não, aqui os caras usam apartamentos luxuosos, tem auxílio paletó, tem, meu Deus, passagem aérea aí a preço cheio para rodar o mundo. Olha E aí, é o que a gente tem que, infelizmente, mudar nesse Brasil o mais rápido possível. olha o que nós vimos aí na semana passada, Mauro, vereador indo para Brasília. Eu queria saber, marcha de gestores e vereadores em Brasília, por exemplo, a cidade de Camaçari, vereador tem verba de passagem aérea. E eu acho isso um absurdo. E mais absurdo ainda o povo não se manifestar, porque eu vi, por exemplo, Mata de São João, Mauro, os vereadores custearam a ida de veículos de comunicação do Jabá para estarem lá em Brasília para fazer as notas deles. E aí, Mauro, para a gente encerrar aí com chave de ouro, esse é outro tema polêmico, porque eu tenho certeza que nos nossos cortes você vai ser atacado e eu também. Como eu estou muito preocupado com a imprensa do Jabá, eu estou cagando e andando para vocês da imprensa do Jabá, tá? Eu queria era lhe escutar justamente sobre isso agora, Mauro, essa questão da equiparação da imprensa, né, que tá um absurdo. Quer dizer, o governador, ele anda a Bahia toda e você vê colocar 66% de aprovação do governador. Aí você vê em Camaçari, por exemplo, na semana passada, os veículos de comunicação propagando uma pesquisa de que 55% da população de Camaçari aprova a gestão do prefeito. Quer dizer, o prefeito não fez nada ainda na cidade. E eles induzem uma pesquisa para poder enganar o povo, porque estão recebendo o Jabá. E toda essa que nós sabemos, que vimos aí quanto o presidente Lula liberou agora para a comunicação, ou seja, a mídia comprada. E aí, Mauro, eu vejo que você já está sofrendo com isso, né? Porque, como eu falei, estou em alguns grupos de WhatsApp, de comunicadores e etc., e sempre querem taxar, né, de que é loucura, de que não vai para frente, etc. E a gente percebe que são veículos de comunicação ligados a políticos. Como é que vocês vão lidar também? O que eles esquecem é que eu já fui e já estou muito muito à frente deles todos. A gente percebe que de fato existe uma falsa, né? Uma falsa imprensa. Hoje em dia, todo mundo é blogueiro, todo mundo tem seu veículo de comunicação, e aí esses prefeitos, para se manter bem na foto, querendo enganar o povo, pagam jabá para esses caras falar bem ou falar mal de quem eles mandam. Infelizmente, esse é o Brasil, e nós temos que, de fato, combater e não deixar, em momento algum, ser abatido por essas falsas imprensas que só querem tirar proveito para tirar uma lasquinha do Estado. Eu fico muito tranquilo porque eu tenho uma relação muito boa com o presidente Walter Pinheiro, da Tribuna da Bahia, um jornal que tem e faz história aqui no nosso estado. Eu tenho uma relação fantástica com o Bocão, com o pessoal do Bahia Notícia, Ricardo Lúcio. Então, assim, a imprensa séria, eu, graças a Deus, quando sou citado, eles falam muito bem porque me conhecem, não é de hoje, é de muito tempo, e sabem tudo que eu ralei para chegar onde eu cheguei. Agora, essas mídias aí municipais que são coligadas com prefeitos ou prefeitas que são pagos com o nosso dinheiro para ficar falando bem ou mal de mim, elas, de fato, de mim não vai ver R$1. E se eu chegar, ela pode ter certeza que a gente vai combater esse tipo de mídia que não faz com que a nossa cidade ou o nosso estado melhore em nada, porque são todos vendidos. Infelizmente, viu? Bom, gente, para quem tá aí, nosso convidado de hoje foi Mauro Cardim, ex-secretário de Planejamento da cidade de Lauro de Freitas, ativista político, escritor, comunicador também. Pode ser, né, se ocorrer tudo
do jeito que o partido quer, pode ser um candidato a governador da Bahia e também experiência como candidato a prefeito da cidade de Lauro de Freitas. Mauro, queria agradecer, Mauro, a sua participação, de desejar boa sorte numa candidatura que eu sei que não é fácil, porque sabe o que é que eu acho engraçado, Mauro? O que eu acho engraçado é assim, todo mundo diz que você é maluco, que você é doido, essa candidatura não vai para lugar nenhum, porque esse cara não é candidato. Beleza, falam isso, né? Aí não tem nem o voto dele, pronto. Aí quando você anuncia que vai entrevistar o cidadão, aí todo mundo manda mensagem, oxê, o cara vai ser entrevistado, não, mas vocês não dizem que não é relevante, vocês não dizem que é um zero à esquerda, então vocês não se preocupem não, deixa ele falar, fica à vontade. No dia que você efetivar a sua candidatura, aí fica governador de um lado, do outro lhe ligando para poder fechar apoio. Não, desista aí de sua candidatura e venha para cá. Mas não é o cidadão que vocês disseram que não tinha voto, que era maluco. Ah, não, retira essas candidaturas de deputado também, de minha região. Mas não disse que eles também não teriam voto nenhum. Então eu acho isso muito engraçado, né? Então eu queria realmente lhe desejar boa sorte, porque eu sei que a coisa não é fácil, meu amigo. Não vai ser fácil também, viu? Lhe desejar boa sorte nisso e também lhe desejar boa sorte na formação do partido. Vixe. Caiu, viu? Caiu. Não deu nem tempo dele se... Oi, voltou? Voltei. Ah, sim. Eu já ia dizer, poxa, não deu nem tempo de decidir. Todo mundo já estava perguntando aqui. Eu falei, não deu nem tempo de despedir. Então, Mauro, mais uma vez, eu queria... Caiu aqui eu queria agradecer a sua participação e espero que a gente possa conversar mais vezes. Não, com certeza, eu agradeço muito aí a oportunidade e quero dizer aqui mais uma vez a todos os baianos que estão nos assistindo, acho que hoje um baiano como o seu, o mundo inteiro acaba assistindo, né? Da importância de você abrir esse espaço para que não só Mauro Cardim, como outros também possam vir falar de fato assim, livremente o que pensa e dizer aos baianos que de fato nós vamos trabalhar muito para mostrar que ainda existe baiano com culhão nesse estado, que ainda existe baiano com coragem para tomar decisão necessárias para que a gente possa criar nossos filhos em um estado seguro, como a Bahia sempre foi. E dizer que o PT está com seus dias contados, porque nós vamos vir com muita vontade para tomar esse estado e fazer com que todos os baianos tenham orgulho de tudo que nós vamos trabalhar para mostrá-lo para cada um da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado, Mauro, e até a próxima. Valeu. Gente, para quem está aí nos assistindo, eu acabei de falar com o ex-secretário de Planejamento da cidade de Lauro de Freitas, foi candidato a prefeito, escritor, comunicador, fez parte do governo da Moema Gramátio, apoiou agora a Débora Regis, né, também, e agora pode ser um candidato, né, a governador da Bahia pelo MBL. Todo mundo sabe aí que o MBL tem feito uma movimentação para a criação do partido, tá? E ainda estão nas coletas finais, né, dessas assinaturas. Então tá aí o que o Mauro pensa a respeito da política, o que é que ele pode inclusive fazer para mudar esse contexto. Eu espero que de fato apareçam outras candidaturas, eu espero que apareçam outras pessoas com esse pensamento também, tá? Porque eu queria muito ver essa história de polarização nas cidades, no estado, nacional acabar, né? Ser nacional é bolsonarismo do lado, lulismo no outro. Aí você vem para os estados, é a mesma coisa. No Maranhão, a família Sarney. Aí você vem para aqui para o Nordeste, você pega a Bahia, é a mesma coisa. O carlismo de um lado, o petismo do outro. Vai para Pernambuco, você tem o campus de um lado, com a lira do outro, e por aí vai. Então eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que o povo precisa acordar, precisa oxigenar a política, trazer pessoas que possam também pôr um pouco de suas ideias em prática e a gente vai melhorando devagarinho. Então eu acho que o contexto tem que ser esse, tá? Doutor Duplá, um abraço pro senhor aí, Cristiano Moreira, AMS Turismo, JM Josafá, um abração, Daniel também, Ailton, tá? Obrigado aí a todos vocês por estarem nos acompanhando
E amanhã eu estarei aqui falando sobre essa entrega do CSU, entrega dessas ambulâncias, de viaturas, trazer para vocês a verdade, que não foi nada daquilo que foi mostrado hoje aí, tá? Eu estou pegando os últimos detalhes para a gente fazer amanhã o programa da gente, porque aquela quantidade de SAMUs que estavam aqui não é a que ficou em Camaçari, nem de viatura, nem a parafernália toda que eles trouxeram para fazer a dancinha e tentar ludibriar a população. Então amanhã eu vou trazer para vocês a verdade sobre esse picadeiro, esse circo todo que foi montado pelo prefeito de Camaçari, o Fepatia, junto com a deputada Janja, a vice-prefeita Dose Única. Não sei, não entendo como é que essa vice-prefeita não tem vergonha na cara e não percebe que já é persona não grata. Tem que estar correndo, tem que estar indo para cima. O vice-prefeita Dose Única, se toca porque já foi, a senhora foi usada, tá? E não tem absolutamente nenhuma relevância. Só a senhora que não percebe o que é que a cidade tem comentado, até os próprios veículos de comunicação do Jabá sequer lhe dão absolutamente nenhum crédito. Eu não vi uma matéria, não vi uma nota da vice-prefeita Dose Única, zero, né? Então, amanhã nós vamos destrinchar o que é que o CSU pode trazer para o povo de Camaçari, essa entrega, e também as promessas do ministro Padilha da Saúde, que eu acho engraçado. Eles não tocam no assunto da regulação, não tocam no assunto de toda a depreciação que tem dos hospitais, né, gerais, e por aí vai. É engraçado isso, né, doutor Duplá? Eles falam, né, que tudo é lindo, tudo maravilhoso, que a saúde está perfeita, e ficam aí sapateando em cima do defunto. Ridícula a postura do governador, do senador, do prefeito, da deputada, dançando, rebolando, indo até o chão. Realmente, deixa eu me abster de comentar certas coisas, viu? Então, gente, um abração aí para todos vocês, boa noite e até o nosso próximo show da Xuxa.